Henrique, tá na escuta? Peraí, deixa eu parar aqui. Seu microfone tá no mudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Mônica, Daniele, Margarita, Regina, Jean, Simone, Neuza, Dijane. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar em um minutinho. Henrique, seu microfone tá no mudo. Você tem que me confirmar se você está gravando aí. Consegue dar um oi aí? Oi, tô no mudo aqui, tô ouvindo, tô aqui. É que passou um avião aqui agora. Você pode colocar aí para gravar, por favor? Já coloquei. Então tá bom. Então, pessoal, é um prazer recebê-los aqui na nossa reunião do embaixador do STC. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês e a gente vai tirando as dúvidas aqui durante a apresentação, tá bom? Só um momentinho, por gentileza. Aline, você pode confirmar para mim se está vendo minha tela? Tá vendo aí a tela Estou da vendo, apresentação? está compartilhando. Então tá bom. Bem-vindos. Então, bora começar então. Obrigada, Aline. Então, Né? pessoal, hoje vocês vieram para essa reunião para poder entender um pouquinho de alguns benefícios que vocês podem ter extras aqui no nosso programa do STC. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui na nossa reunião do embaixador como você pode adquirir seus suplementos com mais descontos, descontos que vão até 50%. E a gente vai te mostrar também uma oportunidade para quem quiser ser um coach de saúde e bem-estar e se beneficiar de uma parceria com o nosso parceiro de suplementação, que é a Herbalife. Tá bom? Então, quando eu estiver fazendo a apresentação, você vai pensando aí na sua cabeça. Você tem três opções. Você pode permanecer como um aluno, né, um cliente nosso feliz e satisfeito. Você pode se tornar um embaixador do nosso programa do STC e aí, por meio de indicações, você pode comprar os seus produtos com desconto ou até ganhar seus produtos gratuitamente. Ou você pode ser um coach em treinamento e ter um plano B. Todos nós deveríamos ter um plano B, né? Além daquele que a gente já faz, que é o nosso trabalho normal, a gente tem um plano B é muito bom, porque se você perde o plano A, você tem um plano B que se torna um plano A por um tempo, tá bom? E vocês vão entender um pouquinho como a gente pode fazer isso aqui, beleza? Bom, quem que está nessa chamada aqui hoje? Então, a gente tem praticamente quatro tipos de pessoas aqui. Os nossos convidados, que são pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o STC, como eles podem perder peso, né? Como é que é o nosso programa. Os clientes, que já são os nossos alunos atuais, já estão lá com a gente no nosso clube, no CTC, estão nos nossos grupos de acompanhamento. A gente tem já embaixadores, que já são clientes nossos, que estão indicando outras pessoas e já estão comprando os produtos com mais desconto. E a gente tem os coaches, que são as pessoas que estão ajudando outras pessoas a conquistarem o corpo que elas tanto desejam e estão sendo remuneradas por isso, estão ganhando uma renda extra por conta disso, tá bom? Então, por que que a gente usa a Herbalife como nosso parceiro de suplementação? Simplesmente porque ela é a número um do mundo, né? Se a gente vai indicar uma coisa para as pessoas colocarem para dentro do corpo delas, que seja da melhor e da mais alta qualidade que possa existir, não é verdade? Então, essa é uma empresa fundada lá em 1980, então já tem mais de 40 anos de mercado, está presente em mais de 95 países, faturou mais de 5 bilhões em vendas líquidas em 2023. Pessoal, isso é uma empresa gigante, tá? Uma empresa que fatura 5 bilhões é uma empresa gigante, é maior que a Avon, maior que a Natura, maior que todas essas aí, tá? Que também são empresas do mesmo segmento nosso, que é do marketing de rede. Então, é a marca número um em nutrição, ativa estilo de vida no mundo, ajuda mais de 121 mil crianças por meio de um projeto chamado Fundação Casa, e é líder mundial em ciência, pesquisa e inovação na área de nutrição celular. E aí, o que que você tem que levar em conta, né? O que que faria você querer começar conosco, dar um passo extra? Olha só o que a OMS diz. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela diz que 70% de todas as doenças são causadas por má nutrição e estilo de vida pouco saudável. Então significa que toda vez que você vai no hospital, 7 em cada 10 pessoas que estão lá no hospital ou estão doentes em casa estão doentes por conta de uma má nutrição. Várias doenças são desencadeadas por conta da má nutrição. E tem gente que pensa assim: para eu ficar saudável, basta eu começar a treinar.
eu tô sedentário, se eu treinar, eu vou ficar 100% bom. Isso é mentira, isso é uma ilusão. Então, você tem que saber o seguinte: 80% da nossa saúde depende da nutrição. 20% é atividade física, que é muito importante. Mas um depende do outro. E você vê que o peso maior está mesmo na nutrição, ok? Outra coisa que você tem que considerar: o que a gente come hoje, que é natural, que vem da terra, não tem nada a ver com os alimentos que os nossos avós comiam 50, 60, 80, 100 anos atrás e para trás. Por quê? De lá para cá houve uma exploração do solo muito forte, né? Uma exaustão do solo, começou-se a usar muito mais pesticidas, a gente começou a usar aditivos, conservantes, esse negócio de ficar congelando, mandar para outros países a comida congelada. Tudo isso tornou os alimentos menos nutritivos, né? O nosso solo, o teor de vitaminas do solo já é muito inferior do que de décadas atrás. Então, hoje a gente teria que comer muito mais alimentos para ter a mesma quantidade de nutrientes que os nossos avós recebiam comendo menos, ok? Isso implica no quê? Nesse outro quadro que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, hoje a gente tem muito, mas muitas calorias em alimentos que têm gorduras saturadas, carboidratos simples. O que é um carboidrato simples? Que não tem nada de nutriente, tá bom? É só açúcar. E tem muito café, muito álcool, muito açúcar, muito sal, muitos saborizantes, conservantes, hormônios, toxinas. E do outro lado, que é a parte de baixo, falta o que para nós, para a gente ficar mais saudável? Faltam os alimentos saudáveis, vegetais, proteínas, carboidratos complexos, vitaminas, minerais, macro e micronutrientes, água de boa qualidade, ar, né? Ar de boa qualidade, tudo isso implica no nosso estilo de vida, né? Naquilo que a gente está gerando dentro do nosso corpo. E as consequências são o quê? Você se sente com menos energia, começa a ficar doente mais constantemente, aumenta a gordura corporal. Quando você vai ver, passaram-se 3 meses, você engordou 12 quilos, né? O metabolismo fica lento. Você começa a perceber que está viciado em açúcar, em cafeína, em telas de celular e outras coisas, e assim vai, né? A gente vai criando um estilo de vida pouco saudável. Então, como que o nosso programa e os produtos da Herbalife podem ajudar? Presta muita atenção aqui nessa tela. A gente tem 3 tipos de pessoas que nos procuram. A primeira, assim, vamos colocar assim, 80, 90% nos procuram porque quer perder peso, tá incomodado, olha no espelho e sente uma dor, a dor de estar com a barriga grande, a dor de não se sentir bonito, a dor de sobe um lance de escada e já começa a sentir fadigado. Isso é muito sério, né? É uma coisa muito importante. Então, essas pessoas nos procuram, por quê? Porque a gente cuida delas com muito carinho e com o auxílio dos produtos da Herbalife, elas têm um resultado incrível. O segundo tipo de pessoa que nos procuram são pessoas que não estão tão preocupadas assim com o peso, já até está no peso certo, mas estão querendo ter mais saúde. Elas percebem que precisam suplementar, que só a comida que estão comendo não é suficiente, é preciso ter mais nutrientes, mais suplementação. Por exemplo, vocês devem conhecer pessoas que emagreceram usando as canetinhas, Ozempic, Mounjaro, tal, tal, tal. O que acontece com essas pessoas? Esses remédios, eles inibem a fome. Então a pessoa vai parando de comer. Ao parar de comer, elas deixam de ingerir nutrientes. Então muitas pessoas nos procuram também para repor nutrientes. Os produtos servem para repor nutrientes. E tem um terceiro grupo de pessoas que quer melhorar a sua performance. Já são atletas, já estão magros, quer ficar mais produtivo no trabalho, quer se sentir mais competitivo, né? Já faz um esporte, quer poder melhorar o desempenho no esporte. Então, são esses 3 tipos de pessoas que a gente ajuda aqui. E o que o nosso corpo precisa? Dessas coisas que estão nessa tela. 40% do nosso corpo precisa de carboidrato, 30% é gordura boa. Quando eu falo gordura boa, é ômega 3, nozes, abacate, essas coisas que são naturais e boas, né? 30% é proteína e pode ter certeza, de todos esses grupos, a coisa mais cara que tem é proteína. Proteína é carne, ovos, né? Essas coisas. E você vai no mercado comprar, você chega lá, vai comprar 1 quilo de frango, você deixa 20, 30 reais, às vezes 40 reais para comprar 1 quilo de frango. É caro proteína. A gente consegue oferecer refeições com uma alta dose de proteína num valor muito acessível.
proteína de alta qualidade. E junto com essa proteína tem todo o resto, todas as vitaminas, todos os minerais, tudo que a pessoa precisa. Claro que a gente vai ter que ensinar ela também a beber água direito, a dormir direito, porque todas essas coisas ajudam a viver saudável. E muitas vezes a pessoa sozinho não consegue, ela precisa da ajuda de um coach, e é isso que a gente faz aqui, tá bom? Outra coisa importante, a Herbalife é uma das marcas mais premiadas na área de nutrição. Então, aqui tem alguns selos de premiações da Herbalife no mundo, tá? Então, você está botando para dentro o que tem de mais tecnológico em nutrição celular. Fora isso, a gente conta com um colegiado de profissionais da área da saúde que são consultores para a Herbalife. Aqui vocês estão vendo alguns nomes de vários médicos, PhDs, né, estudiosos da área de nutrição que trabalham em parceria com a Herbalife. E a gente tem basicamente dois tipos de linha de nutrição na Herbalife. A linha básica, a nutrição básica, que são o quê? Os shakes, os chás, as fibras, os tabletes de vitaminas e minerais. E a gente tem também a linha de nutrição esportiva, que são para aquelas pessoas que querem realmente ficar trincados, ficar com o braço maior, né? Quer ficar. É, a pessoa tem a identidade dela no mundo dos esportes, quer ficar com a performance mais forte, ok? E para vocês terem uma ideia, a Herbalife patrocina vários atletas. Um deles é o Cristiano Ronaldo. Acredito que todos já tenham ouvido falar sobre o Cristiano Ronaldo. É o atleta número um do futebol no mundo, né? E ele decidiu que ele só faria parceria em termos de nutrição com a Herbalife, porque é a marca que ele usa, é a marca que ele acredita, e a Herbalife desenvolveu, inclusive, um suplemento que chama CR7 Drive para o Cristiano Ronaldo usar. Eu uso esse suplemento todos os dias, me ajuda muito, né? Talvez tenham outros aqui que também consomem. Então, para você ver como é uma marca super respeitada, tá bom, pessoal? Isso aqui é só para ajudar você a ficar seguro com a marca. E como que você pode se tornar um embaixador aqui no nosso programa? Simples. Basta você indicar o nosso programa para outros, como você indicaria um filme da Netflix, como você indicaria uma marca de roupa, uma marca de tênis, como você indica um restaurante. Você simplesmente fala do que foi bom para você. Olha, participei desse programa, emagreci tantos quilos, minha coach foi super atenciosa, me ajudou, estou tomando suplementos que são muito bons, me sinto bem, são gostosos, faço receitinhas. É assim que a gente indica, não tem nada demais, não tem, você tem que ser você, tá bom? Só que o que acontece? Aqui, se você indicar pessoas e elas começarem a participar com a gente, você é muito bem recompensado. Recompensado como? Então, eu quero que você entenda uma coisa. É, os produtos da Herbalife, eles não podem ser vendidos em lojas. Você não vai encontrar, você até pode encontrar, mas é ilegal. Produtos na Amazon, no Mercado Livre, isso aí é tudo ilegal. Por quê? Como que funciona? A Herbalife distribui os produtos para um coach, para um distribuidor, que é um coach, e esse coach distribui para os seus clientes, para os seus alunos. Então você compra diretamente do distribuidor, que é o coach. Quando você se torna um embaixador, você começa a indicar pelo menos duas pessoas para o seu coach, ele vai te cadastrar na Herbalife para você comprar direto da Herbalife. Você não vai mais pegar com ele, você vai comprar direto da Herbalife com um super desconto. Que desconto é esse? Descontos que começam com 15% e vão até 50%. Eu não sei com que desconto você compra hoje. Eu, por exemplo, compro com 50%. E eu acho isso muito bom, porque as coisas no mercado estão muito caras, né? Você vai no mercado ver as pessoas gastando 500, 1.000, 1.500, R$ 2.000 em carrinhos de supermercado, que tem um monte de tranqueira, que são pouco saudáveis, e aqui você pode fazer da Herbalife o seu supermercado saudável, e por você ser um membro fiel que está indicando pessoas, os seus descontos vão aumentando, 15, 25, 35, 42 e 50%, tá bom? Então você vai acumulando pontos lá na Herbalife e seus descontos vão aumentando. Então olha só, até agora eu expliquei para você que você tem uma primeira opção que é o quê? Indicar pessoas para o seu coach e começar a ter descontos, começa com 15 e vai até 50%, tá bom? E existe uma segunda opção, que é você querer ter um plano B, ter uma renda extra, começar uma segunda atividade
de trabalho, né? E se tornar um coach de bem-estar e vida saudável, junto com a gente aqui, tendo como parceiro a Life. Como é que faz isso? Então, o que é o trabalho de um coach? Como que a gente trabalha? A gente ajuda os alunos a definirem metas, a gente personaliza o atendimento, monta um modelo de alimentação. Tudo isso você aprende nos nossos treinamentos. A gente ajuda o nosso aluno a ficar motivado, ajuda ele a prestar contas do resultado dele, porque se ele estiver prestando contas, ele vai melhorando. A gente tem um grupo onde a gente está sempre tirando dúvidas e a gente tem muitos treinamentos onde a gente aprende como cuidar das pessoas. Então, esse aqui, ó, essa imagem que está aqui, resume bem o que, que existe por trás dos resultados dos nossos alunos. A gente está promovendo um estilo de vida saudável e ativo, com produtos de suplementação excelentes, com um coach. Sem o coach, a pessoa não consegue seguir em frente, ela precisa de alguém para pegá-la pela mão, e além do coach, ainda tem a comunidade onde estão os outros alunos, tá bom? Bom, e quem pode se tornar um coach? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa a sua idade, não importa se você teve uma experiência profissional em outra área ou qualquer, isso não importa. Não importa se você não teve experiência profissional nenhuma, nada disso importa. O que que realmente importa? Se você quer ajudar pessoas. É isso. Você quer ajudar pessoas a ter um estilo de vida saudável e melhorar a transformação corporal. E aí, você vai liderar esses seus alunos pelo seu exemplo. Como? Tendo uma atitude positiva, sempre disposto a ajudar, né? É isso que a gente precisa ter. O resto que você vai ter que aprender, você vai aprender aqui no nosso sistema de treinamento. Então, quais são as vantagens de você se tornar um coach? Primeiro, tem um pagamento que não é monetário, que é o pagamento de você sentir que ajudou pessoas a se tornarem pessoas melhores. Você ajudou pessoas a resgatar a vida. Isso aí não tem preço, tá bom? Então já é um tipo de pagamento que não tem preço. Mas tem a parte monetária também. Você vai fazer um negócio internacional. Por exemplo, eu tenho alunos e coaches no meu time que estão no Japão, na Austrália, em Portugal, no Canadá. Toda vez que você tem gente fora do país, brasileiros mesmo que estão por aí, eles estão participando do nosso programa, consumindo os produtos, a Herbalife paga para nós em dólar. Hoje o dólar está 5,60. Não é nada mal, né? Uma renda muito interessante. Você também pode ter um negócio que é altamente lucrativo. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir o resultado de negócio de vários dos nossos coaches, então não vou mais rápido aqui. Você também vai estar agregando valor à comunidade. Quando você ajuda as pessoas a terem renda, quando você ajuda as pessoas a melhorarem a saúde delas, você está contribuindo para uma sociedade melhor. Outra coisa importante, você vai aprender muitas habilidades novas. Eu aprendi com um mentor chamado Jim Rohn que para você ter mais coisas na sua vida, conquistar mais coisas, você precisa ser mais. Você precisa desenvolver mais habilidades. E aqui você vai poder ter acesso a treinamentos gratuitos que vão te desenvolver muito. Você vai ser treinado e orientado em cada etapa. Você não tem patrão, é um negócio seu que você faz com uma carreira muito flexível. Você pode começar com 1 hora por dia. E aí você pode depois ir aumentando a quantidade de horas na medida em que você está desenvolvendo mais o negócio, tá bom? Tá tendo mais resultado. E a gente tem um sistema de treinamento incrível, pessoal. Veja, eu era professor universitário, lecionei 15 anos na faculdade. Faculdades ensinam a gente as matérias da profissão, né? Você vai lá e tem uma matéria X, Y, Z sobre aquela profissão. Mas a faculdade não ensina como você ter sucesso com a sua profissão. Isso é uma coisa que a faculdade não ensina. Aqui a gente tem um modelo de negócio que a gente ensina as pessoas como ter sucesso com esse negócio. E quem são as pessoas que vão te ensinar, que vão estar com você de mãos dadas durante o processo? O seu coach, que é a pessoa que te convidou para essa reunião, ele vai ser um dos seus mentores principais, mas a gente tem também uma universidade dentro do STC, chama Universidade STC, que vai dar toda a base para você aprender. Nós temos treinamentos nacionais presenciais e temos treinamentos internacionais presenciais. Por exemplo, agora, na próxima segunda-feira, tem vários coaches aqui do nosso time que estarão indo para o Chile para aprender lá o maior evento da Herbalife na América Latina. Vai acontecer agora no Chile, nós estamos embarcando para lá. Eu vou estar lá, o Henrique, a Verônica, tem várias pessoas que vão estar lá. E vai ser muito legal, né? Então, você tem a oportunidade de aprender com os melhores a desenvolver esse negócio.
E qual que é a sua função como um coach de bem-estar? Ajudar as pessoas a ter um estilo de vida saudável, ajudá-las a melhorar, ter a melhor versão delas mesmas, e vocês vão, para isso, a única coisa que a gente pede é que você se comprometa com o sistema de treinamentos. Nossos treinamentos são online e offline, a maioria deles fica gravado, se você não pode assistir ao vivo em algum dos dias, mas você vai ter acesso aos treinamentos, e se você assistir os treinamentos e colocar em prática, você terá sucesso nesse negócio, tá certo? Então, certo, quanto mais um é igual a dois, você terá sucesso. Então, como que começa? Quando você começa a ajudar algumas pessoas a emagrecer, a se tornar mais saudável, a melhorar o nível de energia e tal. Com alguns alunos, de 5 a 10 alunos, você já pode estar ganhando de 1.000 a 3.000 reais por mês, só ajudando algumas pessoas, tá bom? E você pode fazer isso em tempo parcial. Mas tem uma segunda maneira de você ganhar dinheiro no nosso negócio. Então, vamos chamar essa primeira tela aqui da sua máquina de dinheiro. Você aprende a cuidar das pessoas, cuida de alguns alunos e está fazendo a sua renda inicial. E uma segunda maneira é quando você aprende a fazer isso. Então, eu aprendi a fazer isso com os meus primeiros alunos. E aí, um dia eu convidei a Aline, que está aqui, que hoje é coach. Falei, Aline, você é professora, tá? Eu também era professor, só que eu comecei a desenvolver essa atividade. E eu ajudo as pessoas a emagrecer, como eu ajudei você. Você não quer aprender essa atividade? Você pode ter também uma renda extra em tempo parcial? Ela falou, Beto, me fala mais. Aí ela participou de uma reunião como essa, ficou interessada e começou a ajudar algumas pessoas. Então, ela se tornou uma coach aqui no meu time. E assim como eu fiz isso com a Aline, eu fiz com várias outras pessoas. Então, eu criei um time, né, uma organização de coaches. E aí a Herbalife paga para mim um percentual da produção dos coaches que eu estou treinando e ajudando eles a desenvolver um negócio. Então, isso aqui é uma rede de distribuição. Você ganha royalties e bônus por isso. E isso pode te trazer no médio e no longo prazo uma renda muito interessante, como vocês vão ouvir aqui. Então, suas opções nessa reunião aqui são essas. A primeira é você não mudar nada. Continua aqui como um aluno do STC, feliz e saltitante, feliz e contente com o seu resultado de transformação corporal e tá tudo certo, tá bom? Nós vamos continuar ajudando você a melhorar um pouquinho mais a cada dia. Mas você pode ter o plano, você pode ter uma segunda opção, que é o quê? Opa, peraí, aqui. Indicar pessoas para o seu coach, e aí você se qualifica como um embaixador e começa a ter descontos de 15, 25, 35, 42 até 50% nos suplementos. E a terceira opção é você se tornar um coach. Opa, tô apertando demais aqui. Calma aí. Pronto. Terceira opção, você se tornar um coach em treinamento, um coach trainee. E aí você vai começar a ter lucros que vão de 25% até 50%, ajudando pessoas a terem resultado, participando dos treinamentos, trabalhando de acordo com os seus horários que você tem disponível e sendo treinado para desenvolver novas habilidades, tá bom? Então, pensa aí na sua cabeça. Você está mais para se manter como um aluno, para começar a indicar pessoas e começar a ter um desconto maior nos suplementos ou até ganhar sua suplementação de graça, ou se tornar um coach e, além de ter descontos, ainda ter uma renda extra. E aí eu queria chamar algumas pessoas aqui para contar um pouquinho para nós da experiência delas como coach aqui no STC. Queria chamar a Natiele. Natiele, está por aí? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Natiele. Ah, peraí, está no mudo, peraí. Abre aí seu microfone. Oi, Aê, peraí que não eu estava vou. conseguindo tirar do mudo. Olha o resultado da Natiele aí, pessoal. Pode compartilhar É, conosco um pouquinho, Nath, como é que foi a sua experiência aqui? Você foi convidada como aluna? Como é que foi a sua história? Quanto tempo você está aqui no STC com a gente? Conta aí para nós. então, na realidade, o meu caso, eu já estava procurando um trabalho. Eu queria algo online, eu queria o digital. E aí eu Uhum. conheci o STC na própria Hotmart e comecei o programa e me encantei. Até falei que é um programa que fazia sentido. Primeira vez na vida que eu encontrei uma coisa que fazia sentido. E aí eu eliminei 15 quilos em 3 meses, né? E comecei
em agosto, né? Setembro, outubro, Aham. em novembro eu já estava praticamente com o peso que eu tinha, né, estabelecido. Muito bom. E você era professora de inglês, é? Isso, na realidade, eu sou professora de inglês, estava até amanhã eu estou trabalhando part-time, né? Meio Aham. período, mas aí amanhã eu tô já, é meu último dia de trabalho, e Ah, aí você eu tá vou me brincando? É sério? dedicar. Eu não sabia. Sim, a partir de amanhã eu saio, vou só ficar com o STC. Então, mas peraí, então deixa eu perguntar uma coisa para você rapidinho. Então, quando você começou, quanto tempo você começou como coach? Você deve ter recebido um convite, aí você decidiu trabalhar como coach, se posicionar como uma Uhum. coach em treinamento. Quando você começou, você dedicava quantas horas de trabalho? Então, comecei Aham, em outubro. Nessa época, eu não estava atuando como professora em escola. Eu certo. estava só em casa com o meu filho, né? Então, tá, eu É. também era parcial, vamos dizer que quando tem criança é parcial. Aham. E eu comecei em outubro. E E aí você. eu tive um. Pode falar, pode falar. É outubro de 2024, né? Eu emagreci, já comecei a fazer os treinamentos e comecei. Outubro, novembro e dezembro, eu tava, em janeiro praticamente só com STC. Aí eu tive Uhum. uma proposta, acabei voltando para o CLT, mas não dá certo. Eu tentei e desisti já no começo. Não E tem quanto como. você ganhou no seu primeiro mês? Como o trabalho deu, meu primeiro salário foi 2.500. Salário não, salário é Não, CLT. não, é o meu primeiro pagamento, né? Seu Salário, primeiro a ganho, cabeça de CLT, né? Porque agora eu ganho 2.500. salário, né? E o seu último mês você ganhou quanto? Então, mês passado eu fiz 5.500, ainda com a Excelente. Você está escola. trabalhando. E você está trabalhando quantas horas por dia, em média? Então, Beto, eu digo assim que eu tenho 4 horas hoje, Uhum. porque eu tenho que dividir hoje o tempo com a escola, com a casa, com meu filho. Então, Sim. vamos dizer que dá umas 4 horas de trabalho, assim, menos até. Então, tá excelente, porque assim, 90% da população brasileira ganha até R$ 3.000. Então, você está fazendo 5.000 em 4 horas de trabalho por dia, tá muito bom, é um excelente começo. Mas pelo que eu entendi, você vai começar a dedicar mais horas, né? Que vai Agora paralelo. eu vou sair, né? Amanhã é meu último dia, então a partir de quinta-feira eu tenho mais horas, né? Porque à tarde eu tô sozinha, meu filho tá na escola, então eu vou poder trabalhar de verdade, né? Que ótimo, Porque agora eu, vamos achar uns alunos para você atender em inglês, porque pode ganhar mais em dólar, não, né? esse é meu objetivo. Eu quero atender Europa, eu quero atender Estados Unidos, porque eu preciso ganhar em dólar e em euro, gente, que é muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, Nath? Obrigado aí pela seu depoimento. Eu queria falar também com a Aline Viana. Tá por aí, Aline? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Você eu conheço bem, porque foi minha aluna. É, Mas conta para nós um pouquinho. você já contou um pouquinho da minha história, né? Então vamos lá. Quando eu entrei no STC, eu era professora 40 horas. E aí Uhum, eu fui convidada pelo Beto para vir fazer parte do time de coaches. uhum. E então eu resolvi trabalhar 2 horas por dia, depois de dar aula o dia inteiro. E fui gostando de poder ajudar as pessoas, os meus alunos, a quantidade de aluno foi aumentando por indicação, né? E aí eu decidi, então, parar de trabalhar o dia inteiro como professora e permanecer 4 horas e no outro horário ser coach da STC. Uhum. Então, hoje eu trabalho em tempo parcial no STC, eu faço de 3 a 4 horas E aqui. quanto você ganhou no seu primeiro mês? No meu primeiro mês eu ganhei R$ 700. E qual que tem sido a média nos últimos meses? Ah, de 4 a 3,5, por aí. Muito bom, excelente. E você é professora, né? Então dá para. Por que que a gente conta essas histórias, né? Para todo mundo saber que você não tem que parar de fazer nada do que você faz hoje. Você continua fazendo o seu trabalho normalmente, mas se tiver de 1 a 2 horas por dia, você já pode começar. Não vai dar para atender 20 clientes de uma vez, mas você vai começar com um, dois alunos, três alunos, e assim vai. Depois, se você quiser, você pode aumentar a quantidade de horas que você vai dedicando aqui no negócio. Beto, além Pode do falar. que também agora eu tenho mais tempo com meus filhos, né? Ficando meio período em casa. Então a gente cuida da casa, cuida dos filhos e tá aqui no STC. Sim. Você Assim, sabe para que mim, foi muito melhor. Sinto feliz aqui.
Não, depois eu conto o que eu ia falar. Eu vou falar depois uma das minhas dores, né? Mas obrigado, viu, Aline? Parabéns. Resultado top seu e da Natiele. Nossa, rejuvenesceram um monte. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a história da Verônica. Tá por aí, Verônica? Deixa eu achar a Verônica. Tô aqui, Coach Beto. Aqui, beleza? Tudo bem? Beleza, tô bem, e vocês? Tudo bem também. Bom, você eu também conheço mais, a gente já viajou juntos, né? Porque uma das coisas legais do nosso negócio, pessoal, é que a gente ganha viagens como um dos reconhecimentos da Herbalife. Então, eu já tive a oportunidade de viajar com a Aline, com a família dela, com a Verônica, a gente já foi para cruzeiro, já voltamos da Bahia, agora ganhamos umas férias lá num resort. Então, são premiações, além de tudo que eu expliquei para vocês que têm benefícios, tem outros benefícios que, por exemplo, são as viagens de incentivo. Mas conta para nós um pouquinho, Verônica, a sua história aqui no nosso programa. Claro. Então, gente, meu nome é Verônica Rocha, como alguns aqui já sabem. E aí, eu conheci o STC no momento em que eu trabalhava vendendo curso de inglês e conciliava isso com a minha faculdade de nutrição. Só que eu estava indo para o último ano da faculdade. E no último ano, é só estágios, TCC e aquela loucura de conclusão de curso, né? E os professores já ficavam alertando a gente que não poderia ficar no celular no período de estágio. E eu trabalhava vendendo curso de inglês, a cobrança para atingir as metas era muito grande. Então, às vezes, eu estava na faculdade, estava mexendo no celular, estava falando com o cliente, aquela loucura para vender os cursos. E, inclusive, foi na época em que eu vim morar sozinha. Então, eu precisava de dinheiro para pagar as contas da minha casa nova e para pagar a faculdade. E aí, eu me vi numa sinuca de bico, porque eu ia ter que sair daquela empresa. Eu queria manter minha casa e concluir a faculdade, não queria trancar a faculdade. Então, comecei a pensar em formas de fazer dinheiro. Trabalho convencional CLT não ia dar para conciliar 8 horas de trabalho com a faculdade, com o estágio. E aí eu descobri o STC. Participei, né, de uma reunião assim. Gostei do propósito, né, de ajudar as pessoas a emagrecerem. Já tinha encontro com a nutrição que eu estava estudando. Falei, "É aqui mesmo." E aí comecei a estudar o negócio, fui num treinamento presencial que tem, né, em vários estados, fui no daqui de São Paulo, aí lá eu encantei de vez e realmente peguei firme nos trabalhos. Comecei a fazer a dieta no meu próprio corpo, né, porque é um dos passos, e vocês que estão aqui já fazem a dieta do STC, então já sabe que funciona. E aí, nos 2 primeiros meses, eu reduzi 7 quilos de gordura, mantendo massa muscular. Aí fiquei encantada mesmo, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Comecei a ajudar as pessoas a emagrecerem. No primeiro mês, eu fiz R$ 250. E nos últimos meses, já sempre acima de R$ 7.000. E eu sei que tem nutricionista formada que não ganha isso, né? Então, hoje eu me Não, sinto não tem, muito é mais privilegiada. fácil colocar assim, as que ganham isso são exceções, né? A maioria não chega. É. Esses dias eu vi o pessoal lá no Sindicato da Nutrição fazendo abaixo-assinado para aumentarem o piso salarial para 5.000. Gente, 5.000, trabalho CLT, tendo chefe. Então eu me sinto muito abençoada por Deus por ter encontrado o STC e ter concluído a faculdade e ter continuado aqui direto, sabe? Não precisar passar por esses perrengues aí, né? Não tem Sim. chefe, faço meus horários, conheço pessoas incríveis e ganho dinheiro. Muito bom. É muito bom. Obrigado, viu? Muito bom. Bom, pessoal, eu sou o Beto, eu desenvolvo esse negócio há 8 anos. Quando eu comecei, eu era professor universitário, estava com essa barriga inchada. Eu não bebo, mas eu tinha essa barriga de chope, né? E meu amigo que me convidou para emagrecer, ele me ajudou a eliminar 12 quilos em 3 meses. E como eu trabalhava na faculdade, os outros professores, alunos, viram o meu resultado e falaram assim: Beto, eu preciso emagrecer, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei para ele. Alex, o que que eu faço? Tá todo mundo me perguntando, porque é isso que acontece. Talvez você está aqui como aluno e várias pessoas já te perguntaram: Nossa, você emagreceu, como que você conseguiu e tal? E então agora você já sabe, você pode ser remunerado por indicações, né? Quando eu falei para o meu amigo, ele falou assim: Beto, eu posso emagrecer todos eles, eu posso ensinar você a emagrecer eles, você pode começar um negócio. No começo você não vai ganhar muita coisa, mas se você continuar fazendo, você pode ganhar uma renda que pode se tornar até maior que sua renda atual. Eu queria muito empreender, sempre tive vontade de ter um negócio, mas não sabia como fazer, achava que era muito caro. E aí ele falou: Não, aqui você vai tirar de letra, não tem nada de caro, nada disso, nós vamos ensinar você tudo, né? E aquilo me deixou muito seguro para começar. No meu primeiro mês, eu ganhei R$ 1.000 de renda extra, e nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a média de ganhos tem sido em torno de R$ 15.000. Eu ainda trabalho em tempo parcial, uma média de 4 a 5 horas por dia, porque eu desenvolvo também um outro trabalho como investidor.
E uma das minhas alegrias é que eu pude fazer esse negócio junto com a minha esposa. Então, eu desenvolvo um negócio em família. Minha esposa trabalha junto comigo, a gente trabalha de casa, só o celular e o computador que a gente precisa. Já trabalhamos da praia, da casa de campo, quando a gente estava em outros lugares viajando. Não tem dificuldade, você não tem barreira geográfica, né? Você só precisa do celular para trabalhar, né? E a outra coisa legal é que isso fica, a Herbalife é uma empresa que mantém os seus direitos de ganho para os seus filhos, para os seus netos, então é hereditário e vitalício, que é uma outra coisa muito boa, ok? Então, pessoal, essas são assim, um pouco das histórias que a gente tem aqui para contar para vocês hoje. Se você decidiu que você quer se posicionar como um coach em treinamento, qual é o seu próximo passo? Simplesmente você tem que fazer uma coisa só, fazer um cadastro na Herbalife, porque você tem que ter uma licença sua para distribuir os produtos nesses 95 países. Ao fazer esse cadastro, que custa R$ 95, você já entra com 25% de desconto, ok? Então, você já pode comprar os seus suplementos com 25% de desconto para o seu consumo e você já tem 25% de margem de lucro para atender os seus primeiros alunos. E que negócio que a gente consegue construir com apenas R$ 95? É muito difícil, né? Então, se você gostou das informações que você ouviu aqui hoje, você pode se posicionar como um cliente satisfeito, como um embaixador ou como um coach em treinamento. Seja qual for a sua decisão, nós vamos desejar muito sucesso para você, vamos te apoiar e vamos te ajudar. Mas se você quer ficar como um embaixador, indica as pessoas para sua coach que te convidou para você ter mais desconto. E se você quer ser um coach junto com a gente, trabalhando dentro do seu limite de horário, você fala para o seu coach que ele vai te ajudar a dar os próximos passos, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Desejo muito sucesso para vocês. Bora para nossa melhor forma física e a gente se vê em breve numa próxima reunião juntos aí nos treinamentos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.